Alô, alô, galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, onde eu vou trazer dicas de apostas dos jogos que acontecem nessa sexta-feira. Pois é, a gente está aí com 2 semanas de paralisação do Campeonato Brasileiro, mas temos outras opções e temos a Série B. Para começar, vamos para a tela aqui. Tá aí, ó, Série B nós temos América e Santos, tá bom? Vamos analisar então esse América e Santos. Você vê, não tem favoritismo aqui, 2,62 para o América Mineiro jogando em casa, 2,70 para o Santos como visitante. E o que os nossos especialistas acreditam em número de gols aqui, né? É um duelo de 2 times que estão entre os melhores da Série B, né? Times que caíram aí do principal ano passado e estão lutando para voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? O América Mineiro e o Santos. Os 2 times têm bons ataques e então a gente espera uma partida com um bom número de gols, tá bom? A Série B é uma competição muito equilibrada, uma das mais equilibradas do mundo, né? E costuma sair poucos gols. Por isso, os sites acreditam que sempre vai sair poucos gols, mas essa é uma partida que os 2 times fazem bastante gol, então as odds estão muito boas para o número de gols, tá bom? Vamos dar uma olhada então no acima de 1,75, tá bom? Que é esse aqui, ó. Olha só, pagando 1,5, né? 1,525 nesse acima de 1,75 gols, tá bom? Em alguns sites vai estar como 1,75. Em outros sites vai estar assim, ó, 1,5, 2, tá bom? Por quê? Porque o 1,75 fica exatamente entre o 1,5 e o 2 e a aposta é a mesma. O que significa isso? Significa que metade do dinheiro que você colocar vai valer como 1,5 e metade vai valer como 2, tá bom? Então, para a gente ganhar a aposta inteira, né, as 2 metades, a gente precisa de 3 gols, né? 3 gols a gente ganha a aposta inteira. Se vierem só 2 gols, por exemplo, 1-1 ou 2-0, a gente ganha metade da aposta, tá? A gente ganha a parte do 1,5 e a parte do 2 é devolvida. Essa é a lógica aí nessa aposta. Pessoal, lembrando assim, ó, no início dessa Série B, quer dizer, não tem muitas rodadas que já aconteceram, mas o Santos tem uma média de quase 3 gols por partida, 2,8 gols nos seus jogos. E o América, 2,4 gols em seus jogos. Então a gente acredita que pelo menos 2 gols devem sair, com grande chance de saírem 3 gols nessa partida. E daí nós vamos para a Espanha, tá bom? La Liga, na tela, Girona e Granada, tá bom, pessoal? Você vê que o Girona é bem favorito, pagando 1,22. Qual que é a situação? Bom, os campeonatos europeus, né, já estão aí no seu final, né? A Premier League acabou no final de semana e essa é a última rodada do Campeonato Espanhol, que já tem o Real Madrid como campeão. O Girona fez um grande campeonato, já é garantido o 3º colocado, né? Algo que foi histórico, aí chegou a liderar a tabela e terminou na 3ª colocação, atrás do Real Madrid e do Barcelona, que é meio que o normal, né? O Girona vai disputar a Champions League com essa boa colocação no ano que vem e vai terminar apenas atrás desses 2 gigantes, Barcelona e Real Madrid, tá bom? O Granada é o penúltimo colocado, 21 pontos apenas, já está rebaixado. Então o Granada vai jogar a La Liga 2 o ano que vem, já está rebaixado, também não adianta de nada esse jogo. O Girona não tem como mudar, está em 3º lugar, e o Granada também não tem como sair do rebaixamento. Aí você vai falar, pô, mas então esse jogo não vale nada. Bom, realmente não vale muita coisa, mas o Girona está jogando em casa, último jogo do campeonato, certamente eles vão querer se despedir dessa linda temporada com uma vitória diante da sua torcida. É isso que a gente espera. É isso que todo mundo espera. O Girona é superior tecnicamente, está mais arrumado e enfrentando o Granada fora de casa, já rebaixado, um dos piores times da história da La Liga, deve conseguir essa vitória. Tá pagando muito pouco, você vê 1,22, mas é uma boa aposta aí, bem provável de dar certo, para você combinar com outra aposta que a gente der a dica e subir suas odds para perto de 1,80 e 2,0, tá bom? Então essa é a entrada, vitória do Girona, tá bom? Quem quiser um pouco mais de valor nas odds, ou seja, valores mais altos, pode arriscar. Então também eu vou deixar um handicap como dica, o handicap -1, tá bom? O handicap -1, você vê que sobe já para 1,325, você tem que ganhar, na verdade o Girona precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá bom? Mas aqui você não se arrisca muito, porque se ganhar por 1 gol apenas, que seria a mesma coisa que a outra aposta, você não vai ganhar, mas também não vai perder. O site vai devolver o seu dinheiro. Então vamos então na vitória do Girona e aqui o handicap -1
pro Girona. Essa fica a nossa dica. Se você quiser apostar aí mais, aí já vai por sua conta e risco. Um detalhezinho aqui, no primeiro turno, quando o Girona jogou fora de casa, lá em Granada, mesmo assim como visitante, o Girona ganhou de 4-2. Então agora jogando em casa, a gente acredita numa boa vitória aí por 2 gols de diferença. E daí nós vamos para o Campeonato Paulista Feminino. Você vê aí o jogo de quinta-feira, Palmeiras e Ferroviária, mas ainda não abriu o jogo de sexta-feira, que eu vou deixar a dica aqui, tá bom? É Bragantino e Corinthians. Bragantino e Corinthians no futebol feminino do estado de São Paulo, né? Como não abriu, eu vou dar a dica aqui para vocês, mais pertinho. Olha só, a gente já falou várias vezes aí, né? O Corinthians é o melhor time do Brasil no futebol feminino. Nesse jogo, vai como visitante enfrentando fora de casa o Bragantino, tá bom? Que nos últimos anos se firmou como um bom time de primeira divisão no futebol feminino também, assim como no futebol masculino. Fez um campeonato brasileiro muito bom o Bragantino, está entre os 8 times que vai para os playoffs, ou seja, o Bragantino está na briga ainda do Brasileirão. Mas diante do Corinthians, que é um melhor time do Brasil praticamente, a expectativa é que o Bragantino não consiga uma vitória. Então a gente vai dar 2 dicas aqui, uma mais arriscada, na vitória do Corinthians desde o primeiro tempo, tá bom? Que é o halftime barra full time, intervalo barra final do jogo. Então Corinthians HT barra FT, não sei as odds, porque ainda não abriu, mas essa é a dica mais arriscada. O Corinthians precisa ganhar o primeiro tempo, né? E ganhar o jogo ao final. A segunda dica, a gente acredita ser razoável, bem conservadora, que é o handicap Corinthians -1, tá bom? Ou seja, o Corinthians vai ganhar esse jogo e por mais que 1 gol. Aí a gente ganha essa aposta. Caso o Corinthians ganhe por 1 gol de diferença só, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente acredita sim na vitória do Corinthians fora de casa. Lembrando, nesse Campeonato Paulista, o Corinthians costuma mudar um pouco o time, colocar algumas reservas, poupando as jogadoras que estão ali nos playoffs também do Brasileiro. Por isso a gente não pode também exagerar aí nessa confiança para cima do Corinthians. E daí a gente segue no futebol feminino, mas nós vamos para a Copa Itália. É a final da Copa Itália, futebol feminino. Temos Roma e Fiorentina, pessoal. Roma e Fiorentina é jogo único, quem vencer é o campeão, tá bom? A Roma é o melhor time do futebol feminino italiano e já conquistou o título de campeãs italianas, tá bom? Então elas já foram campeãs e agora é a Copa da Itália, outro campeonato aí nacional, e Roma tá brigando para fazer essa dobradinha. A Fiorentina é um bom time, mas é inferior tecnicamente, tá bom? No papel, o time da Roma é melhor. A tendência é que a Roma vença o jogo e conquiste aí mais um título na temporada. A nossa entrada mais conservadora é vitória da Roma, tá bom, pessoal? 1,33 é um bom valor para você fazer uma dupla. E é bem provável que a Roma vença aí Fiorentina porque elas querem mais esse troféu. Se as odds estiverem baixas para o que você curte, fala assim, eu quero algo melhor do que 1,33, aí a gente pode arriscar um handicap, tá bom? Handicap de -1 que ainda não abriu para a Roma. Aí Roma precisa ganhar por 2 gols de diferença, tá? Ainda não abriu esse handicap. De qualquer forma, ficam as 2 dicas. Vitória da Roma, que é a dica ideal, eu vou nela também, e handicap -1 para a Roma se você quiser valores mais altos, que vai estar aí quase acima de 1,50, tá bom? E a gente continua na Europa com o futebol feminino, vamos para a Espanha, né? A La Liga Feminina, então o campeonato principal do futebol feminino na Espanha, tá bom? A gente tem esse jogo aqui, na verdade 2 jogos, nós vamos falar sobre o Atlético de Madrid e o Levante Las Planas, tá bom? Levante Las Planas, olha só qual que é a situação. Ainda tem 3 rodadas nesse campeonato, tá? Não é a última, ainda tem 3 rodadas. O Barcelona é o melhor time do futebol feminino do mundo praticamente e já é campeão com folga, tá bom? O Real Madrid é o segundo, também não tem mais como perder essa colocação. Então, diferente do masculino, inverte-se aqui, Barcelona campeão, Real Madrid segundo lugar. Agora, a briga é por essa terceira vaga. Por quê? Porque vai para a Champions League, os 3 melhores times. O terceiro também vai para a Champions League feminina, tá bom? Então é muito importante aí para o Atlético de Madrid conquistar essa terceira vaga. E o Levante Las Planas está com perigo de ser rebaixado também para a temporada do ano que vem. Então o Atlético de Madrid vai brigar pelo terceiro lugar e conquistar sua vaga para a Champions.
e o Las Planas brigar para escapar do rebaixamento, tá bom? Então o Atlético de Madrid é o terceiro colocado, mas apenas 3 pontos à frente do quarto, com 3 rodadas. Então ainda precisa de vitória para garantir a sua vaga, tá bom? O Las Planas está na 13ª colocação, com perigo de rebaixamento, não pode perder, né? Tem que aí pelo menos fazer os empates, tentar arrancar uma vitória nessas últimas rodadas, tá bom? O Las Planas, então, está 2 pontos fora da zona de rebaixamento. Pode ser alcançado pelos outros times. O Atlético de Madrid é um time mais forte no papel, tá? Jogadoras mais consagradas, precisando vencer. A gente acredita nessa vitória. Você vê que paga 1,28, fica sendo a primeira dica. Então, o Atlético de Madrid, 1,28, vitória simples do Atlético de Madrid, tá bom? A outra dica é também o handicap asiático, que ainda não abriu aqui, mas handicap -1. Atlético de Madrid -1 no handicap, que é para o Atlético de Madrid ganhar por 2 gols de diferença. Lembrando, se ganhar só por 1 gol, você vai receber o dinheiro de volta. Então é um risco calculado, já que a gente aposta na vitória de qualquer jeito, tá bom? Fica então essa dica aí para esse jogo da La Liga feminina, pessoal. E daí a gente vai para o finalzinho do nosso BetBox Tips, voltando a falar da Liga das Nações de voleibol, tá bom? Continuamos nessa semana do voleibol masculino, e enquanto eu gravo essas dicas, está acontecendo a rodada anterior, né? Então Cuba tá jogando com a Alemanha, Japão tá jogando com a Sérvia, e a gente vai fazer o jogo de sexta-feira. Então não vai ter como mostrar para vocês aqui na tela as odds, mas eu vou deixar bem explicadinho para vocês poderem tomar as suas decisões, tá bom? O confronto primeiro vai ser Cuba contra Japão, tá bom? Cuba contra Japão, a gente já falou outras vezes sobre esse time cubano que está jogando a vida nessa Nations League porque ainda não tem a vaga para as Olimpíadas de Paris, então precisa jogar dando coração mesmo, porque cada vitória, cada ponto aqui é importante para conseguir subir no ranking e poder ir a Paris, né? Ficar de fora da Olimpíadas ninguém quer. Então, Cuba está tentando essa classificação pelo ranking e cada vitória conta pontos. O Japão hoje é um dos grandes times do voleibol mundial, cresceu muito no voleibol masculino, mas já tem a sua vaga olímpica, né? Conseguiu a sua vaga no pré-olímpico, então está jogando sem a mesma motivação de Cuba, está só querendo treinar e preparar o entrosamento do seu time. Cuba tem mais motivação e acreditamos que possa endurecer a partida contra o Japão, que é melhor que Cuba no papel, tá bom? Inclusive, na estreia de Cuba aqui na Nations League, venceram o Brasil, tá bom? Cuba ganhou do Brasil no Rio de Janeiro, em pleno Maracanãzinho. A gente acredita, então, num jogo difícil, num jogo de mais de 3 sets. Então, a primeira dica é acima de 3 sets e meio na partida, tá bom? Pelo menos um set ganhado aí, ganho talvez, né? São 2 palavras que você pode usar, por Cuba e por Japão. Então, só não pode ser 3-0, tá bom? Se for 3-1, 3-2 para qualquer lado, a gente já ganha essa aposta. Quem quiser se arriscar um pouquinho, tem um handicap interessante aí, que é mais 1,5 para Cuba, tá bom? Então, handicap mais 1,5 para Cuba. Desta forma, Cuba pode até perder aí, né, por um set, que a gente ganha essa aposta. Então, se Cuba vencer ou se Cuba perder por 3-1, por 3-2, a gente ganha essa aposta. Então, handicap de mais 1,5 para Cuba, tá? Lembrando, o Japão poupou 2 jogadores importantes na primeira partida e mesmo assim ganhou da Argentina. Então, a gente acredita que vai poupar aí e vai fazer uma rotação, um rodízio com os jogadores, tá bom? Cuba pode até vencer o jogo como venceu o Brasil, tá? Por isso essa linha de Cuba para ganhar 2 sets é interessante, handicap mais 1,5 para Cuba. E aí nós vamos direto para outra partida que também não abriu, que é Irã contra Itália, tá bom? Irã contra a Itália. Aqui as 2 equipes ainda não estão nas Olimpíadas, então tanto Irã quanto Itália precisam dar seu máximo e conquistar essa vaga pelo ranking, tá bom? Os italianos relacionaram os principais jogadores nessa primeira semana aí, né? Que tem alguns times que foram mistos, alguns foram completos. A Itália está vindo completa e ganhou de 3-0 da Alemanha. Então a Itália tá com sangue nos olhos para ganhar pontos e se garantir nas Olimpíadas de Paris, tá bom? A Itália jogando completa
é um time bem superior ao Irã, tá bom? Então, Itália vindo completa é superior ao Irã, favorita para vencer a partida. A gente vai com a entrada principal, handicap menos 1,5 para a Itália, tá bom? Essa é a dica, handicap menos 1,5. Nessa dica, a Itália precisa ganhar de 3-0 ou 3-1. Aí a gente ganha essa aposta, é uma ótima dica, viu, pessoal? Lembrando que eu falei, Itália vindo completa, precisando muito do resultado. Então, a Itália só não pode perder ou ganhar de 3-2, né? Ganhando de 3-0 ou 3-1, a gente ganha essa aposta. Se as odds vierem muito baixas, se abrir muito baixo esse handicap, aí você pode, se quiser arriscar, apostar no menos 2,5 para a Itália, tá? Ou apostar 3-0 para a Itália, que é a mesma coisa. Mas aí, gente, é arriscado, tá bom? A Itália pode tomar um set aí do Irã. Então a nossa dica mesmo é handicap de sets para a Itália, menos 1,5, tá bom? Fica essa sendo a dica única e razoável para essa partida. Galera, lembrando que a gente volta amanhã com mais dicas e a gente tem nas nossas redes sociais, @BetBoxTV, segue o nosso canal lá no YouTube, tem vídeos de todos os programas aqui do canal e no Instagram também tem stories, tem making off, tem posts mostrando aí todas as dicas e também outras coisas que rolam no mundo das apostas. Então, amanhã eu tô de volta, até lá!